Hello, good morning. Para todos do sexto ano A, sejam bem-vindos à nossa aula gravada de língua inglesa. Hoje é dia 5 de outubro, estamos na parte aí da manhã e desde já eu gostaria de desejar que vocês tenham uma excelente semana, comecem bem, todos estejam bem na medida do possível e que também, se estiverem dúvidas, algo que eu possa ajudar, não hesitem em me procurar, tá bem? Eu vou começar exibindo os slides para vocês, como sempre nós fazemos na nossa aula. Sexto ano, English Online Class ao vivo, nossa aula 18. Today is October 5th, 2020, ok? Você pode colocar aí essa date nas páginas 58 e 59. Hoje iremos iniciar a unidade 5, Unit 5, My Neighborhood, ok? October 5th, 2020, na página 58 ou na 59. Vou aguardar um instantinho você localizar aí no seu livro. Página 58, 59. Ok? Let's go! Está aqui na tela, agora, a unidade 5. What is there near me? What is there near me? O que há próximo a mim? Então, vocês podem observar que aí há várias figuras, né, diferentes. E antes de começarmos a unidade, sempre há aquela conversa que nós fazemos em inglês, né, em português mesmo, aliás, uma breve reflexão sobre o assunto, sobre o que está por vir, ok? Então, observando aí essas imagens do livro de vocês, todas essas, você consegue pensar onde essas construções estão presentes? Elas estão em um lugar rico ou em um lugar pobre? Na sua concepção. Observe cada uma e reflita qual dessas está em lugar rico, qual que está em lugar pobre. Em um lugar calmo ou talvez movimentado. Seguro ou perigoso. Como que te parece estes lugares? Esses lugares, eles são comerciais ou residenciais? Olha aí, qual que se encaixa no comercial, qual que se encaixa no residencial. Se aparentemente há infraestrutura ou se não há, como transporte, luz, água, saneamento básico, enfim. Qual desses parece ter este recurso e qual destes parece que não há este recurso? Por estas imagens, reflita. É possível saber aonde esses espaços estão localizados? Olhando essas imagens. Talvez em uma cidade grande, ou talvez em uma cidade pequena, no subúrbio, ou talvez em uma área rural ou central. Reflita, qual destas está no centro? Parece o centro de uma cidade. Qual dessas parece estar em uma área rural? Ou talvez em um subúrbio? Voltando aqui aos nossos slides, sempre há aquela leitura inicial que o livro traz, a gente sempre conversa, correto?
Então, vamos lá. De acordo com o dicionário Aulete, o vocabulário vizinhança significa, tá? A palavra neighborhood quer dizer vizinhança. Significa o conjunto daqueles que constituem os vizinhos, o conjunto dos lugares vizinhos ou próximos, relação entre vizinhos, política da boa vizinhança, condição do que está próximo, ou semelhança, afinidade, analogia. Esse é o segundo dicionário. Agora, uma breve explicação para que vocês possam entender melhor. Me acompanhe nessa leitura. Pessoas vivem em grupos e em determinados locais. A vizinhança, então, pode ser considerada o espaço geográfico no qual ocorrem as relações sociais. Trata-se de um local delimitado que pode ser em um vilarejo, no meio rural, no centro urbano ou em uma cidade pequena. A vizinhança é a forma na qual as pessoas viveram historicamente. Ali ocorrem o cultural, social, econômico, político, ambiental e emocional da vida, e é onde se deve atuar sobre eles. Sem dúvida, a vizinhança faz parte de um cenário sendo afetada por ele. As características da vizinhança vão além do espaço geográfico. As estruturas, atenção, elas vão além dessa característica, ok? Do espaço geográfico. As estruturas de transporte, saúde, educação, comércio da região, o nível socioeconômico dos moradores e as diferenças étnicas e culturais são aspectos que dão singularidade a cada vizinhança e que são capazes de fomentar a união entre as pessoas que ali residem, ok? Então, quando fala assim vizinhança, não é somente a questão de bairro, divisão ali da cidade, tá? Ou talvez aqueles vizinhos próximos que se dão bem. Não é bem assim. É todo, tem todo um geral aí, estrutura, saúde, educação, como está descrito aqui na tela de vocês, na leitura. E essa união reflete no cuidado que todos têm com o ambiente que os cerca, no espírito de colaboração e na ajuda mútua, ou seja, na preocupação e na responsabilidade pelo local e pelas pessoas que ali vivem, ok? Então, voltando aqui ao nosso book. Agora eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha nessas imagens, tá? E reflita qual dessas imagens mais se assemelha ao bairro que você vive. Talvez você já esteja com um em mente, não é isso? Qual que mais se assemelha? Ok? Então, esse seria um momento de discussão, tá? Para que você pudesse descrever como que é o seu bairro, sua vizinhança, se você gosta, se você não gosta da sua vizinhança, tá bem? Continuando, nessa primeira atividade, Lesson 1. Check what you can see in the images. Então, aqui tem várias palavras, a maioria delas são cognatas, tá? São aquelas palavras transparentes que nós aprendemos desde o início do ano, aquelas que parecem e condizem com algo da língua portuguesa, bem parecido, tá bem? Então, vocês vão marcar tudo isso que vocês conseguem ver nessas imagens aí em cima. Então, vamos lá? Vou fazer a leitura e você vai marcar. E depois eu volto traduzindo, para caso você tenha tido alguma dúvida, você poderá, enfim, selecionar a opção, tá bem? Here we go. A bakery, a bank, a beach, a bike lane, a drugstore,
gas station, a gym, a hospital, a house, a newsstand, a park, a restaurant, a river, a road. Vou colocar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. A river, a road, a school, a shopping mall, a sidewalk, a snack bar, a square, a store, a street, a supermarket, an apartment building, an avenue, people, street lights, traffic lights, and trees. Eu suponho que vocês já tenham respondido algumas delas de cara, só de olhar você já identificou rapidamente e já marcou, correto? Outras delas você teve dúvidas, são essas agora que você deve prestar atenção na tradução, tá bem? E marcar. Então, novamente, não é no seu bairro, tá? São nessas imagens, o que você acha que há nesses neighborhoods. Uma padaria, a bakery. Resposta pessoal, tá? Eu vou colocando aqui, mas você vai colocar a sua opinião. A bank, um banco. A beach, uma praia. A bike lane, se você acha que há uma ciclovia nesses lugares. A drugstore, uma farmácia. Farmácia pode ser pharmacy ou drugstore. Mais comum é pharmacy, tá bem? Mas em muitos livros e algumas pessoas também falam drugstore. A gas station seria o posto de gasolina. A gym, uma academia. A hospital, um hospital. A house, uma casa. A newsstand, uma banca de jornais, revista, né? Essas bancas. A newsstand, aqui em Toritama, que eu me recordo, não há, mas talvez nessas imagens, pelo que parece, né? A cidade grande, acredito que tenha. A park, a restaurant, a river, um rio, a road, uma rodovia. A school, está claro, né, pessoal? A shopping mall, um shopping. A sidewalk, sidewalk é a calçada, ok? A snack bar, se você acha que tem snack bars, o que é snack bar? Lanchonete. Marca aí, se você considera que tem. A square, seria uma praça. A store, uma loja. A street, uma rua. A supermarket, você já conhece essa palavra, é supermercado. An apartment building, uma construção, né, de apartamentos, enfim, um prédio. An avenue, uma avenida. People, of course, pessoas. Street lights, são a iluminação, né? A iluminação das ruas. Traffic lights, seria o semáforo, tá bem? E trees, árvores, tá? Então, você vai marcar todos aqueles que você considera que tem aí, tá? Se você quer praticar mais desse vocabulário, você pode voltar um pouquinho esse vídeo e praticar novamente, repetindo, tá? É muito importante para que vocês aprendam de fato a pronunciation, ok? Então, agora é o momento que eu chamo vocês para falar um pouquinho do seu neighborhood. Reflita, o que há no seu neighborhood? Como você pode observar, eu perguntei utilizando a. O que há? O que tem?
Para isto, vocês já aprenderam nas aulas anteriores que nós utilizamos o there is, quando é algo singular, e o there are, quando é algo plural. Por exemplo, vocês receberam aí na página do livro, na atividade 1, muitas palavras que nós acabamos de falar todas e marcar, correto? Então, você pode ter isto como base. In my neighborhood, no meu bairro, repita comigo. In my neighborhood, there is a bank, for example, ok? Então, em meu bairro, na minha vizinhança, há um banco, tá bem? Então, reflita aqui na cidade de Toritama, por exemplo. Eu moro um pouquinho mais afastada do centro. Por exemplo, eu moro no Planalto. Não sei qual bairro que você mora. In my neighborhood, there isn't a bank. No meu bairro, na minha vizinhança, não há um banco. Mas talvez se você mora aí próximo do centro, yes, there is a bank, ok? Então, nem tudo vai se encaixar com o seu bairro, tá? Então, novamente. In my neighborhood, there are people. Há pessoas. Há algo mais que você possa dizer? In my neighborhood, there is a snack bar. Se há uma lanchonete. Mas se tem muitas, in my neighborhood, there are snack bars. Ok? In my neighborhood, there is a restaurant. In my neighborhood, there isn't a hospital. Então, aqui no Planalto, onde eu moro, there isn't a hospital. O que eu quero que vocês fixem é que vocês já têm como formar pequenas frases em inglês, totalmente em inglês, ok? In my neighborhood, there is tchararã. In my neighborhood, there are tchararã. E aí você poderá expressar o que tem no seu neighborhood, utilizando as palavras dadas, tá bem? Bakery, for example. In my neighborhood, there are 3 bakeries. In my neighborhood, there isn't a beach. No, of course. Here in Toritama, there isn't a beach. It's far from here. It's far, é distante daqui. In my neighborhood, there are many drugstores. Many drugstores. In my neighborhood, there isn't a gas station. Então, faça essa prática com todo esse vocabulário que você tem aí no seu livro, tá? Eu não vou fazer aqui na aula gravada, senão vai demandar muito tempo. Mas você pode ficar praticando. In my neighborhood, there is. In my neighborhood, there are. E o que não tem? In my neighborhood, there isn't. In my neighborhood, there aren't. Combinado assim? Faça essa prática que com certeza você vai melhorar bastante a sua pronúncia e a sua compreensão da língua inglesa. Mas voltando aqui aos nossos slides, nós falamos um pouquinho sobre neighborhood e eu tenho uma informação complementar para vocês, tá? Nós falamos inicialmente sobre a palavra subúrbio. E ela não tem bem o mesmo significado em todo lugar. Então, é interessante que vocês tenham essa informação. A palavra subúrbio indica o espaço que cerca uma cidade e cuja característica é a baixa densidade populacional. Ué, como assim? Baixa densidade populacional. Já observando o subúrbio aqui no Brasil, você observa que não é bem assim, né? Não parece ser baixa densidade, e sim muita. Nesse espaço pode haver tanto condomínios de luxo como fábricas e propriedades agrícolas.
No Brasil, especialmente em grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, esse termo é usado para designar a periferia. Então, viram que é outra coisa totalmente diferente, remetendo à condição econômica da população que lá habita, e não apenas a localização entre a cidade e o campo, tá bem? Então, nos traz a palavra subúrbio, ela significa aquele lugar com baixa densidade de pessoas. O que te faz pensar um lugar como um subúrbio? Aquele lugar que não tem comércio, aquele lugar que pode haver alguns condomínios de luxo, e talvez algumas fábricas ou propriedades agrícolas, mas na verdade ele é aquele local mais afastado do centro. Ele é aquele local distante do comércio, ok? É muito comum locais assim nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em algumas cidades também é bastante comum, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim como também em São Paulo, como eu já morei, em Salvador, aqui em Recife, esses locais eles são considerados as periferias, né? Tem uma outra nomenclatura, que são esses bairros distantes do centro, porém eles têm uma alta densidade de pessoas, são muitas casas, casas e casas e casas, como vocês podem observar nessa imagem, tá bem? Então, espero que tenha clareado a ideia de subúrbio para vocês, porque vamos continuar no nosso livro, atividade 3. Desculpa, number 2, atividade 2, tá bem? Vamos seguindo aí. Which picture is more similar to the place where you live? Então, agora vocês vão refletir. What elements from activity 1 are there near your house? Ok, então, há primeiro uma pergunta, né? Qual a imagem é mais similar com o lugar que você vive? E aí você vai colocar. The picture, tal. Por exemplo, se é mais parecido com o lugar que você vive. Muitos alunos que citamos na outra turma falou que aqui em Toritama é mais comum a F ou talvez a B, tá bem? Em alguns lugares teve alguns alunos que colocou também a C, tá? Então você vai refletir aí na sua opinião, onde você mora, eu não sei. Então, the picture, você coloca o número, is more similar. The place I live. Ok? Então, a figura tal é mais similar com o lugar que eu vivo, ok? The picture, aí você coloca o número da imagem, desculpa, o número não, a letra, ok? Que tem aí no livro de vocês. Is more similar to the place I live. Só que não há apenas uma pergunta, há duas perguntas. What elements from activity 1 are there near your house? Ok? Então, quais os elementos da atividade 1 há perto da sua casa? Are there near your house? Então, aí, nessa atividade 1, toda aquela prática que você fez falando, agora chegou o momento de você escrever, ok? Então, você vai colocar there is e vai escrever tudo que há. Por exemplo, a bakery, e você vai colocar vários deles. There is a bakery, vírgula. A school, se há uma escola aí perto de onde você vive, enfim, você vai descrever. E quando for no plural, se tem mais do que um, você vai colocar there are, coloca lá um pontinho final no there is e começa o there are. There are. Aí você começa a descrever tudo que for no plural. Se no seu bairro, por exemplo, tem 2 praças, there are squares. Você vai retirar a letrinha A, né, que quer dizer não coloque mais. Então, você vai colocar só, there are squares, há praças, there are people, há pessoas, there are, talvez, trees, árvores, né? É bem comum nos bairros, nos neighborhoods.
There are squares, people, trees, ok? E assim você vai colocar tudo que há no seu bairro, porém agora na plural form, na forma plural. Houses, enfim, descrevam aí no livro de vocês, tá bem? Então, você pode pausar agora e fazer essa atividade, ok? Porque eu vou seguir para number 3. Hey, students, number 3. Vizinhança. Eu peço que agora vocês me respondam. Vizinhança é apenas o espaço geográfico? Nós falamos isso no começo, né? Que vizinhança envolve muito mais do que o espaço geográfico, né? Voltando aqui aos nossos slides, vou trazer novamente à tona o assunto, ok? Para que, se ainda houver alguma dúvida, vocês possam resolver agora. Voltando aqui. As características da vizinhança vão além do espaço geográfico. Foi quando nós falamos que envolve a estrutura de transporte, saúde, educação, comércio, nível socioeconômico dos moradores e as diferenças étnicas, culturais, enfim. Então, são estes aspectos que dão a singularidade a cada vizinhança, tá bem? Então, seguindo adiante, o que mais faz parte em uma vizinhança? Alguém aí saberia dizer o que mais faz parte em uma vizinhança? Todas essas pessoas, né? Pessoas que residem nessa área, construções também, né? Como escolas, igrejas. É só você pensar no que há no seu bairro, tá bem? Construções, igrejas, bares, lanchonetes, tudo isso faz parte da vizinhança, é o lugar ali onde as pessoas que residem compartilham alguns momentos, né? Enfim, acredito que agora você pode ter um conceito melhor do que significa neighborhood, a palavra vizinhança para você, tá bem? E aí, eu vou pedir que você responda. Research, pesquise. How do you say neighborhood in your language? O que significa neighborhood in your language? No seu idioma. Se você disse vizinhança, você acertou. Escreva aí no seu book a palavra vizinhança. Ok? Então, colocando aqui, vizinhança. Vizinhança. E number 4 será a nossa última atividade. Which picture represents the best place for you to live? Why? Share your ideas with your classmates. Então, esse é o momento que nós iríamos compartilhar nossas ideias com nossos colegas de classe, mas eu vou te chamar para pensar um pouquinho sobre isso. Qual dessas imagens melhor representa um lugar para se viver? Nós falamos anteriormente no lugar que você vive. E agora você vai pensar, qual desses lugares você diria é o lugar que eu quero viver? É o lugar que eu gosto de viver, um lugar como este. Ok? O que é necessário para ter uma boa vizinhança? Qual que você acha aí? Qual desses lugares parece ter o que é necessário para ter uma boa vizinhança? Ok? É importante, pessoal, em qualquer um desses lugares, ou quando você crescer no futuro, não sei, você avaliar se o local tem alguns serviços essenciais, que já foi dito aqui, né? Água, luz, saneamento, recolhimento de lixo, segurança, hospitais, escolas, comércio, transporte e locais de lazer, tá bem? Dependendo do local, o fluxo de veículos e de pessoas, os sinais de trânsito também são essenciais. Então, tem pessoas também que avaliam tudo isso, a questão do fluxo de pessoas, ao comprar uma casa,
verificam a rua, se há muito fluxo de carros. Tem pessoas que preferem ter essa facilidade, né? Talvez de um transporte público passando rapidamente em frente à residência, né? Já é o caso, por exemplo, lá em São Paulo, onde eu morava. Muitas pessoas procuravam ruas próximas onde passava o ônibus, o transporte. Já tem pessoas que não gostam, preferem um local mais afastado de todo esse barulho, enfim, das ruas, tá bem? Então, é importante você procurar alguns serviços que são essenciais, tá bem? Nem todos terão a mesma opinião a respeito de um bom lugar para viver. O importante é que você tenha a sua opinião formada, né, nessa aula de hoje, que você tenha em mente o que seria bom para você e que, de fato, é bom em uma vizinhança, na sua opinião, que você saiba argumentar a respeito deste assunto através dessa aula de hoje, ok? Então, vou deixando aqui para vocês agora a atividade de casa, não vou me estender mais no assunto, para que essa aula gravada não fique muito extensa, tá? Então, vou deixando aqui nos slides para finalizar. Para casa, página 60, tá bem? Página 60 para casa. Tentem resolver aí as atividades da página 60. É só você marcar as opções corretas. Por exemplo, colocar A, B ou C. Faça uma breve leitura e coloque, combine aí o que está escrito com as imagens, tá bem? Fiquem bem, bons estudos e até mais. Pessoal, gostaria apenas de salientar que não estou fazendo chamada aqui na aula de hoje, então você que assistiu a aula, você que fez a atividade, você possa estar enviando para o meu contato, tá bem? Ou na plataforma, tanto faz. Enviem a atividade feita, a fotinho, que daí eu vou considerar a sua presença na aula de hoje, tá bem? Você precisa assistir a videoaula e logo após enviar a fotinho de tudo isso que você escreveu aí no seu livro, tire apenas uma foto das duas páginas abertas e envie para a plataforma, por gentileza, é melhor, fica lá documentado, tá? Ou para o meu WhatsApp, para mim colocar a sua presença também, tá? O número eu já passei para vocês anteriormente, passo agora novamente, 98970 1765, tá bem? Então eu peço que vocês coloquem a foto, mandem a fotinho, que eu com certeza vou considerar a sua presença na aula de hoje. Sendo assim, meus queridos, kisses, hugs e até a próxima semana. Tudo de bom para vocês e uma excelente semana. Bye, bye!